Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme, esse aqui é o meu canal, estamos aqui de volta. Hoje vamos voltar com o tema da Trindade, né? Você viu aí o título do vídeo, a Trindade parte 2. Para quem gostou do primeiro vídeo da Trindade, entender um pouquinho mais, que foi o primeiro vídeo, né, que eu postei da minha volta para o canal. Estamos voltando agora com esse tema. Eu tenho certeza que vai te ajudar, você vai entender um pouquinho mais. E como eu prometi, eu disse que nós iríamos analisar os atributos que um ser tem que ter para ser Deus. E nós iríamos ver isso em Deus o Pai. Então, Deus o Pai, Ele é Deus de fato? Ele tem os atributos que são necessários para ser um Deus? É esse que é o tema de hoje. Eu espero que você goste, então vem comigo e vamos aprender. Muito bem, então, como a gente já falou naquele dia, tem algumas coisas que Deus, para ser Deus, ele tem que ter em sua essência, em sua natureza, para ser classificado como Deus. E nós iremos ler hoje na íntegra, na Bíblia aqui, essas características. Então, eu vou até adiantar um pouquinho para que a gente possa para que o vídeo possa não ficar tão longo. Lembra que a primeira coisa que eu falei para vocês, que Deus deve ter, é uma característica, uma prerrogativa divina, é a onipresença. A onipresença, eu estou olhando aqui embaixo para a apostila está aqui embaixo, vocês vão ver eu ficar olhando para baixo, ok? Então Deus ele tem que ser onipresente, ou um ser tem que ser onipresente para ele ser Deus. Será que o Pai ele é onipresente? No livro de Jeremias, no capítulo 23, versículo 24, falando sobre Deus o Pai, o texto diz assim: ocultar-se-ia alguém em esconderijos? De que modo eu não o veja? De modo que eu não o veja, diz: porventura não acho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Aliás, porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Esse Deus pergunta aqui, uma pergunta retórica, se existe algum lugar no universo em que ele não esteja. E aqui diz que ele enche todos os lugares, ou seja, Deus o Pai, meus irmãos, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, de acordo com esse texto, Jeremias capítulo 23, versículo 24. Bom, a segunda característica que Deus, o ser para ser dito como Deus deve ter, é a onisciência, lembra? Onisciência é saber todas as coisas, e vamos ver aqui na Bíblia se Deus, ele de fato é onisciente. Atos 15, 18. Então, isso aqui está no texto de Atos, capítulo 15, versículo 18, que está falando sobre algum tema. Tiago está dando um discurso aqui, e no meio do discurso de Tiago, no versículo 18, ele diz assim: diz o Senhor Deus, nesse caso Deus o Pai, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Aqui diz que Deus ele conhece as coisas desde os séculos, nesse caso os séculos eternos. Ou seja, Deus o Pai, ele conhece todas as coisas desde os séculos eternos. Então Deus o Pai, ele tem sim a onisciência, ele sabe de todas as coisas. Então, até aqui, então ele é Deus. Deus o Pai, ele pode ser classificado como Deus. O terceiro atributo de Deus é a onipotência. Ele deve ter o poder de fazer todas as coisas. Vamos ver aqui na Bíblia, onde está na Bíblia isso. No capítulo de Gênesis 17, versículo 1, aqui diz que Deus o Pai, ele é sim onipotente. Olha só o que diz. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, olha o que o Senhor disse para Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. O próprio Deus diz aqui que ele é todo-poderoso. Essa palavra todo-poderoso significa onipotência, ou seja, ele pode fazer todas essas coisas, ele é todo-poderoso. Tudo que ele quiser fazer, ele pode fazer. Inclusive, ele fez o mundo, né? O universo, todas as coisas. Então, Deus, o Pai, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Essas são as três características principais de um Deus, do Deus verdadeiro, de um ser que realmente é Deus. Só que eu lembro que eu falei de outras coisas, e a gente vai ver aqui uma dessas coisas aqui também, que Deus precisa ter para ser classificado como Deus. A outra coisa é a eternidade. Deus precisa ser eterno. Para ele ser Deus, um ser precisa ser eterno para ser classificado como Deus. Ele pode até ser onipotente, pode ser onipresente, pode ser onisciente, mas se ele não for eterno, então ele não pode ser classificado como Deus. E o versículo que fala que Deus ele é eterno é Romanos capítulo 16
e o versículo 26, que diz assim, falando de Deus o Pai: e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras Sagradas, proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Falando aqui de outro assunto, no meio do texto, nas entrelinhas, aqui fala segundo o mandamento do Deus eterno. Você pode ler na sua Bíblia, fala Deus eterno. Então, Deus o Pai, irmãos, ele é eterno, ou seja, ele não teve um início e ele também não terá um fim. É o que está escrito aqui nesse texto. A outra prerrogativa, o outro atributo que Deus tem que ter para ser considerado Deus, eu vou falar só mais um, é a capacidade de santificar. Só Deus pode santificar alguma coisa. Aliás, eu vou ler só mais duas coisas, que é a capacidade de santificar e a capacidade de dar a vida eterna para outros seres. Então, só Deus, irmãos, ele pode santificar. E o texto que fala que só Deus o Pai, que Deus o Pai, ele é santificador, ele pode santificar qualquer coisa que ele quiser, está no livro de João, no capítulo 10, no versículo 36, diz assim: então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou o Filho de Deus? Esse texto aqui está falando de outro assunto, né? Jesus estava tendo um discurso aqui com os fariseus, mas no meio do texto, nas entrelinhas, aqui fala que o Pai o santificou. Então o Pai santificou o Filho de Deus, quando veio em carne. Ou seja, o Pai, ele é santificador. Deus, o Pai, ele tem a capacidade de santificar. Não sei se eu mencionei o texto, João 10, versículo 36. E por fim, a última característica que um ser precisa para ser classificado como Deus, para ser Deus, é a capacidade de dar vida eterna para outras criaturas. Isso mesmo. Só Deus pode dar eternidade para outros seres. Só Deus pode dar a vida para outros seres, e nesse caso, vida eterna. Isso está no livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui diz que o dom gratuito de Deus, Deus o Pai, nesse caso, é a vida eterna. Ou seja, Deus o Pai, ele pode dar a vida eterna para aqueles que querem. Percebeu? Percebeu? Vamos ver se eu vou conseguir lembrar. Deus o Pai, então, ele é onipresente, segundo a Bíblia, ele é onisciente, ele é onipotente, ele tem a capacidade de ser eterno, ele existe desde toda a eternidade, ele também é santo e ele pode santificar qualquer coisa que ele quiser e ele também pode dar a vida eterna para qualquer criatura que ele quiser. Então, Deus o Pai, irmão, segundo esses textos que lemos, ele é Deus. E ele tem todas as características de um ser divino. E eu tinha esquecido de uma também, na verdade, que é a capacidade de criar, né? Mas isso é muito fácil, só você ler Gênesis 1, versículo 1. Não vou nem abrir aqui na minha Bíblia, poderia abrir, mas você vai fazer um exercício aí. Leia você, Gênesis 1, verso 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, Deus o Pai, ele é Deus. Então nós não precisamos ter dúvida, nunca tenha dúvida de que o Deus Pai, o primeiro, aquele que a gente sempre tem em mente, que é o primeiro, ele é Deus, de fato, ele é Deus eterno. Ele tem todas as características de um ser que um ser deve ter para ser Deus. Então é isso, no próximo vídeo vamos ver no Filho, vamos ver em Jesus Cristo. Será que Jesus Cristo tem essas características também? Será que Jesus é onisciente, onipresente, onipotente? Será que Jesus ele é fonte de vida eterna também? Será que ele pode santificar alguma coisa? Bom, se em Jesus houverem essas características, então podemos dizer que ele também é Deus, assim como Deus o Pai. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Então espero que você tenha gostado dessa reflexão, espero que você tenha entendido o que eu quis dizer e que Deus te abençoe muito. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!